Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai trabalhar as características políticas e sociais da Europa no século XIX. Então a gente sai um pouquinho de história do Brasil, a gente agora volta para a história geral e começamos novamente a história geral trabalhando quais eram as características sociais, políticas e econômicas da Europa no final da primeira metade e na segunda metade do século XIX. Vamos lá? Bom, começamos este assunto trabalhando a Primavera dos Povos. O que foi a Primavera dos Povos? Foi uma onda de movimentos populares que eclodiram por vários países da Europa, e esses movimentos tinham uma característica em comum: eles se levantavam contra o modelo absolutista vigente ainda em vários países europeus. Tá bem? Então são manifestações, movimentos populares que se opunham à manutenção, à continuidade e às características do absolutismo que vai ser restaurado na Europa pós Era Napoleônica e Congresso de Viena, que foram assuntos que a gente já estudou previamente. Tá certo? Bom, é importante, antes da gente seguir esse assunto, caracterizar o porquê do nome. Por que Primavera dos Povos? De onde veio essa expressão? Na política, a palavra primavera ela é empregada em uma analogia à própria estação do ano, daí então a utilização da mesma palavra. Por quê? Assim como nos climas temperados, onde a gente consegue ter aí uma divisão bem clara das estações do ano, a primavera vem após o inverno e é caracterizada pelo início do degelo, pelo aumento da temperatura, pelo florescimento, das plantas. Nas questões políticas e sociais, a palavra primavera ela é empregada para indicar, para simbolizar um degelo nas relações políticas e sociais, como se durante o absolutismo a gente vivesse o inverno dessas relações, e agora com essas manifestações, com esses questionamentos populares, a gente passa a viver então a primavera, o florescimento, o renascimento, vamos colocar desse jeito, dessas relações. Tá certo? Vamos seguindo então. Bom, quais foram os antecedentes da Primavera dos Povos? O que aconteceu que levou a estes movimentos populares? Bom, esses movimentos que a gente está caracterizando como Primavera dos Povos, eles começam na França e um dos grandes antecedentes foi a configuração política francesa, ok? A França era governada pelo rei Luís Philippe, ou Luís Filipe I, que assumiu o poder no país após uma revolução que contou com o apoio da burguesia, motivo pelo qual esse cidadão que apareceu para vocês aí também era chamado de o rei burguês, ok? O governo do Luís Felipe ele vai ser marcado, de um lado, por um grande desenvolvimento econômico da França, porém, de outro lado, este mesmo desenvolvimento econômico não foi acompanhado de uma distribuição da renda que foi gerada. Isso acabou gerando, então, a concentração de renda e acirrando a desigualdade social que já existia e já era muito forte no país. Ok? Bom, posteriormente, durante o seu governo, o rei Luís Felipe ele vai enfrentar uma grave crise econômica. Essa grave crise econômica ela foi resultado de péssimas colheitas que o país teve. Essas péssimas colheitas levaram ao desabastecimento, não houve a colheita no campo, obviamente não vai ter comida para as pessoas, e o pouco que conseguiram colher vai ter o seu preço elevado, a questão da lei da oferta e da procura. Nós temos uma pequena quantidade de produtos sendo comercializados, uma grande demanda, a população precisava se alimentar, então isso vai levar à inflação, ao aumento dos preços. Ok? E essa elevação nos preços vai fazer com que o custo de vida nas cidades aumente muito, tá bem? Porque a população urbana ela depende para se alimentar daquilo que é produzido no campo. Se não houve uma colheita farta no campo devido a esse período de péssimas colheitas, então aquilo que chega à cidade vai chegar a preços elevados e a população vai ter que pagar, ou seja, o custo de vida nessas cidades vai aumentar. Todo esse cenário de crise instalada no país vai fazer com que fábricas fechem e que pessoas percam o seu emprego.
Então imaginem a situação, as pessoas não têm emprego e o alimento ofertado ele está com um preço muito alto. Isso vai gerar um caos social na França naquele período, tá bem? Bom, o rei Luís Felipe se mostra incapaz de resolver toda essa situação, de resolver este cenário, ok? E a população francesa, vendo a incapacidade do rei em resolver a situação e a situação em que eles se encontravam, começam então a tomar as ruas e se manifestar contrários ao governo do rei Luís Felipe, ok? Essas manifestações, elas tinham uma influência muito grande de ideias republicanas. Por quê? Se eles estavam se manifestando contra o governo do rei, neste período pós-desenvolvimento das ideias iluministas, pós-Revolução Francesa, eles não queriam mais trocar o rei, eles queriam trocar um modelo político, tá certo? Eles queriam transformar a monarquia em uma república. E essas manifestações todas acabaram ficando conhecidas como a campanha dos banquetes, tá bem? Como que aconteceu a primavera, ou seja, como que aconteceram essas mudanças na França que caracterizam aquilo que nós escrevemos como Primavera dos Povos? O rei Luís Felipe, a fim de combater essas manifestações que haviam tomado as ruas pelo país, principalmente na capital, Paris, ele proíbe as greves e manifestações, torna elas ilegais e, além disso, passa a censurar os jornais que faziam a divulgação dessas manifestações e, obviamente, a oposição ao seu governo, e convoca a Guarda Nacional para reprimir os manifestantes. Acontece o seguinte: os soldados que formavam essa Guarda Nacional, muitos deles compactuavam com as demandas dessa população que havia tomado as ruas. Então, ao invés de reprimir as pessoas, muitos desses soldados juntaram-se a elas contra o rei. E aí, o fim é esse que a gente já espera, né? É inevitável. Sem qualquer tipo de apoio e condições de lidar com as manifestações e com a situação política e econômica do país, o rei Luís Felipe, então, ele é deposto no ano de 1848. Tudo bem? Bom, depois que isso aconteceu na França, o exemplo francês se alastra pelo continente europeu e em outros países as populações também tomam as ruas e também começam a se manifestar contrárias aos seus respectivos governantes. Tá bem? Vamos ver onde isso aconteceu e quais as características. Aqui a gente tem um quadro famoso, né, que ilustra muito bem este período, que é o quadro do Delacroix, intitulado A Liberdade Guiando o Povo, onde essa figura feminina na parte central, representando a liberdade, carregando uma bandeira francesa, guia uma multidão de pessoas armadas e visivelmente revoltadas, okay, em um ambiente todo nebuloso, mostrando todo esse cenário, né, de revoluções e revoltas que estavam acontecendo na Europa neste período. Bom, depois da França, na Áustria, a população e a burguesia se unem contra o imperador e conseguem exigir dele a elaboração de uma nova constituição ao país, constituição essa que permitisse a participação política de todos os homens, aquilo que a gente chama de sufrágio universal masculino. Este movimento austríaco ele começa a perder forças quando a burguesia, temendo os desdobramentos desses movimentos, ou seja, temendo que esses desdobramentos pudessem ameaçar o seu status social e econômico, se junta à nobreza, ok? E uma vez que burguesia e nobreza estão juntas, elas conseguem coroar um novo rei, este com tendências mais conservadoras e absolutistas, o que acaba basicamente anulando todo este movimento prévio que a gente acabou de descrever. Ok? Bom, em Berlim, a burguesia e o proletariado, ou seja, os operários das fábricas, obrigam o rei a convocar uma assembleia constituinte, ou seja, uma assembleia cujo objetivo era votar uma nova constituição para o país. E em Munique, os movimentos levam à abdicação de seu rei. Se vocês perceberam, eu falei aqui no final de duas cidades alemãs com dois governos independentes. Por quê? Porque nesse período que a gente está tratando, que é a primeira metade do século XIX, finalzinho dela, não existia ainda um país chamado Alemanha. Está próximo o período em que vai acontecer a unificação e a formação do país que a gente conhece como Alemanha. Até este momento, o que hoje é a Alemanha era um território fragmentado em diversos reinos independentes, cada um com o seu próprio governo, e ao longo, né, desses reinos
aconteceram estes movimentos que a gente acabou de descrever. Tudo bem? Vamos seguindo então. Bom, outro ponto que merece destaque dentro deste período, que a gente está estudando, o século XIX, tratando do continente europeu, é a formação do Segundo Império Francês. Quais foram os antecedentes? Logo após a deposição do rei Luís Felipe, é formado na França um governo provisório. Esse governo provisório, apesar de ter tendências moderadas, ele acabou cedendo às pressões dos grupos populares que participaram da deposição do rei Luís Felipe. Muitos desses grupos, inclusive com tendências de esquerda, socialistas. Okay? Esses grupos no poder, ou seja, fazendo valer as suas reivindicações, aprovaram algumas medidas, como o reconhecimento do direito ao trabalho, que agora passa a ser mais um dos direitos essenciais, e se é um direito essencial, ele deve ser garantido pelo Estado, motivo pelo qual são criadas as chamadas oficinas nacionais, cujo objetivo era basicamente garantir às pessoas emprego. Acabam com a pena de morte, concedem a liberdade de imprensa e o sufrágio universal masculino. Todos os homens passam a ter o direito de votar, de participar da política. Percebam que as mulheres continuam excluídas do processo político, elas vão conquistar esse direito no início do século seguinte, do século XX. Tá bem? Vamos seguindo. Bom, e organizam uma Assembleia Constituinte. Para que serve a Assembleia Constituinte mesmo? Ela tem por objetivo votar uma nova Constituição, no caso, para a França. Essa situação toda que a gente descreveu, a deposição do rei, a formação do governo provisório, governo esse com bastante influência de movimentos e grupos populares, dentre os quais havia uma presença forte de grupos socialistas, incomodava muito as camadas conservadoras da sociedade francesa. Essas camadas conservadoras, assim como a gente descreveu lá atrás na Áustria, elas temiam quais poderiam ser as consequências da formação desses governos com fortes tendências populares. Temiam seus privilégios econômicos, seus privilégios sociais e políticos. Tá certo? Bom, então, esses grupos mais conservadores, por conta desse temor, começam a se organizar para tentar conter, para tentar minar, cortar a influência desses grupos de tendências populares na formação deste novo governo. Bom, as eleições para compor a Assembleia Constituinte, ou seja, a Assembleia que iria votar a nova Constituição, elas acabam sendo vencidas, em sua maioria, por estes políticos de tendências mais conservadoras. Ou seja, boa parte das cadeiras desta Assembleia Constituinte acaba sendo formada, depois desta eleição, por políticos de tendência mais conservadora, ou seja, por aqueles que temiam os desdobramentos de um governo e uma Constituição com tendências populares. Tá certo? E representados, então, por esta burguesia mais conservadora, essa Assembleia vai aprovar leis, ou seja, ela vai instituir leis que tinham características conservadoras, dentre as quais a gente destaca o fechamento das oficinas nacionais, que foram consideradas por eles onerosas. Isso vai desencadear uma nova onda de revoltas populares, porém agora duramente reprimidas pelo Estado. Todos os partidos de tendência socialista são banidos, os jornais considerados radicais são fechados. E aí, finalmente, uma nova Constituição é promulgada, tá bem? E no mês seguinte, a formação da Assembleia Constituinte, eleições são realizadas para a presidência francesa. Então, o movimento que a gente acabou de descrever foi o seguinte: essa burguesia conservadora, temendo os desdobramentos sociais que um governo com tendências populares pudesse trazer, dão um jeito de assumir o controle sobre a Assembleia responsável por elaborar a nova Constituição do país e garantem a esta nova Constituição um caráter mais conservador. Feito isso, novas eleições são organizadas para a presidência francesa. Tá certo? Seguindo. Bom, dentro desta eleição surge uma figura, que vai retomar um nome que já foi bastante pronunciado em nossas aulas de História Geral. Apoiado na imagem do seu tio,
um cidadão chamado Luís Bonaparte, sobrinho do próprio Napoleão Bonaparte, e, utilizando-se de um discurso com caráter extremamente nacionalista, consegue vencer essas eleições. Que, por sinal, é esse cidadão que apareceu para vocês aí agora. Bom, uma vez eleito, começa aquilo que a gente chama de Segundo Império Francês. Percebam que a gente está falando que ele foi eleito, porém a gente está falando de um período chamado Segundo Império. É o que a gente vai começar a descrever agora. Como que ele, eleito, formou o Segundo Império Francês. Anos depois, ou seja, a gente estava tratando até agora de 1848 e passamos para 1851, o Luís Bonaparte dá um golpe de Estado. Golpe esse que passou a ser conhecido na história como o 18 Brumário de Luís Bonaparte, em uma alusão ao próprio golpe que o seu tio, Napoleão Bonaparte, deu quando assumiu também poderes, colocando assim fim à Revolução Francesa e dando início à Era Napoleônica. A mesma coisa que o seu tio fez, agora o seu sobrinho Luís Bonaparte também vai fazer. Bom, com mais poderes em suas mãos, o Luís Bonaparte ele vai convocar um plebiscito, não antes de fechar a Assembleia Nacional. Então ele vai fechar o legislativo do país e vai convocar um plebiscito. E nesse plebiscito seria votada uma nova Constituição para a França. Bom, no ano seguinte, 1852, outro plebiscito é organizado. E a partir deste plebiscito, a população vota por transformar a França novamente em um império. Luís Bonaparte se autoproclama imperador deste novo império francês e assume o título de Napoleão III. Ok? Bom, como que a gente caracteriza este governo do Napoleão III? Dentro da política interna, o Segundo Império Francês ele vai ser marcado por contradições. Industrialização e desenvolvimento econômico de um lado e repressão ao legislativo e quaisquer outros grupos de oposição de outro. Tá bem? Afinal, ele tinha os poderes concentrados em suas mãos e ele tinha o poder, portanto, para fazer isso. Percebam vocês aqui que a França repetiu aquilo que havia acontecido lá atrás. A Revolução Francesa se levanta contra o absolutismo de Luís XVI e o final deste processo é o golpe perpetrado pelo Napoleão Bonaparte, que transforma a França novamente em uma monarquia, agora com os poderes concentrados nas mãos do próprio Napoleão. Tem toda uma trajetória política na França até que o Luís Bonaparte apareça. Dentro dessa trajetória nós temos novamente movimentos populares que levam à deposição de um rei absolutista, e o final de todo este processo é marcado pela ascensão ao poder de mais um Bonaparte, que, estando no poder, encontra um jeito, por meio de um golpe de Estado, de concentrar todos os poderes em suas mãos e transformar a França novamente em uma monarquia agora governada por ele. Ok? Guardado aí as proporções e as diferenças dos períodos históricos, a França repetiu aquilo que se aconteceu lá atrás, basicamente com as mesmas figuras, tirando aí, né, a família real francesa, que foi basicamente executada durante o processo revolucionário. Tá bem? Bom, na política externa, o Napoleão III vai consolidar a França na posição de uma potência imperialista. Afinal, a gente está tratando do século XIX, a Revolução Industrial já havia acontecido e a França então começa a se projetar no neocolonialismo atrás de territórios na África e na Ásia, e boa parte desses territórios vão ser conquistados e consolidados no governo de Napoleão III. Tá bem? E isso faz com que ele legitime, né, com que ele cumpra a sua proposta nacionalista feita durante a campanha. Bom, não sei se vocês estão lembrados do período napoleônico, né? França e Rússia não passaram por bons momentos. Afinal, Napoleão invade o território russo e chega até a cidade de Moscou, que foi incendiada pelos próprios russos para que não fosse capturada. Daí para frente, Rússia e França não mantêm relações amistosas, especialmente agora, né, que um parente do próprio Napoleão Bonaparte volta ao poder na França e um parente do antigo czar russo continua no poder do seu país. Tá bem? Bonapartes e russos não se bicavam nesse período, vamos colocar assim. Isso fez com que os dois países mantivessem ao longo de todo o segundo reinado uma postura hostil um com o outro. Ok? Essa hostilidade entre os dois países
vai acabar levando à Guerra da Crimeia, um conflito que envolveu de um lado a Rússia e de outro lado também a França, ok? Vamos comentar um pouquinho sobre esse conflito agora. Bom, essa guerra tinha como motivo impedir que o Império Russo avançasse os seus domínios sobre a Península Balcânica, aquela região ali ao sul da Europa, né, ao lado direito do território italiano, ou seja, do outro lado do Mar Adriático, tá bem? E como objetivo o controle sobre a Península da Crimeia. A Península da Crimeia é essa região que vocês estão vendo aqui, ó, ao sul do território ucraniano, tá bem? Por se projetar sobre o Mar Negro, essa região acaba sendo extremamente importante estrategicamente falando para o controle sobre essa região. Então, querendo barrar o avanço russo sobre a Península Balcânica, os aliados então eles vão se projetar sobre a Crimeia para assumir o controle sobre essa região e impedir que os russos conseguissem este controle, tá bem? Bom, é formada então uma aliança entre França, Reino Unido, Império Turco Otomano e algumas cidades italianas. Qual que era o objetivo do Império Turco Otomano e das cidades italianas? O mesmo que a gente descreveu ali, tá? Assegurar o controle sobre a navegação e rotas comerciais existentes nessa região. Bom, a guerra termina, obviamente, com a derrota russa. Apesar de ter um exército grande em número de homens, ele não era um exército tecnológico bem equipado. E, obviamente, né, dentro desse contexto, a Rússia estava sozinha. Então, ao derrotar os russos, França e seus aliados conseguem assegurar os seus interesses sobre essa região que a gente está descrevendo agora e também estendendo os seus poderes sobre o Oriente Médio, ok? E a Península Balcânica. Então, isso entra naquilo que eu falei para vocês lá atrás sobre o Napoleão III ter consolidado a França como uma potência imperialista. Tá certo? Bom, aqui, para a gente concluir este assunto, tá? Ainda tratando de política externa, por conta do processo de unificação da Alemanha, que a gente comentou lá atrás, processo esse que estava sendo conduzido por um dos reinos que formava a região germânica, a Prússia, França e Prússia entram em guerra. Por que que os dois países vão levar a cabo a guerra franco-prussiana? Porque o projeto de unificação alemão, conduzido pela Prússia, ele tinha por objetivo unificar todas as regiões da Europa de cultura e língua germânica, tá certo? Uma dessas regiões era um território francês, ali ao sul, né, do país, chamado Alsácia e Lorena, que apesar de estar sob o controle francês, tinha uma forte influência germânica por conta de seus vizinhos. Além disso, essa era uma região rica em minério de ferro e carvão, né, matérias-primas essenciais para a indústria prussiana, que era muito forte. No meio do processo de unificação, a Prússia invade esses territórios da Alsácia e Lorena, desencadeando a Guerra Franco-Prussiana, ou seja, a guerra entre a França e a Prússia. Tá bem? Vamos seguindo então. Bom, a Prússia derrota a França na Guerra Franco-Prussiana, ou seja, os franceses eles acabam derrotados pelo formidável exército prussiano bem equipado e organizado. Afinal, foi o mesmo exército que conseguiu unificar o território e formar a Alemanha. Por conta dessa derrota, Napoleão III é capturado e uma revolução popular iniciada em Paris, aproveitando-se de toda essa bagunça e contrária ao próprio Napoleão, tá bem? Leva à deposição de Napoleão III em 1871, marcando assim o fim do Segundo Império Francês. Prestem bem atenção que essa revolução popular iniciada em Paris, resultado das características do seu governo, ou seja, um governo feito com mãos de ferro, um governo que não atendeu aos anseios das camadas populares, vai gerar revolta. E uma vez que a repressão do governo não mais dá conta de controlar a população, por quê? Porque o próprio governo está ameaçado, a população então se inflama, toma as ruas, tá bem? No meio de tudo isso, Napoleão III é deposto e esse movimento iniciado pela população parisiense se estende, ele continua, e isso nos leva à formação da Comuna de Paris, que, no entanto, é assunto para a nossa próxima aula. Tá certo?
Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela paciência. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.